Fala aí, hoje vim trazer a vocês o resumo de um anime muito da hora que eu acabei de assistir, chamado Bastard. Então fica relaxado aí que eu vou resumir de forma muito rápida aqui pra vocês, já é? Tudo começa em um mundo onde de repente o mal surge no mundo, criado a partir de sentimentos negativos e emoções humanas, pois os humanos tentaram usar da maldade para acabar com as guerras. Materializando-se na forma de uma besta gigante, ela, a maldade, nasce e começa a trazer o fim do mundo. Os humanos tentam combatê-la, porém ela diz que chegou o momento deles, os humanos, receberem a punição divina devida a eles, e dizendo que finalmente a Terra poderia descansar em paz, que ficaria livre do ódio, da maldade, do egoísmo e da ganância humana. Quando a humanidade estava prestes a conhecer o seu fim, devido à escuridão que ela mesma criou, um flash de luz saiu do chão, alcançando os céus, e daquele grande brilho de luz, uma criatura emergiu. Ela possuía a forma de um dragão com asas enormes de um anjo, mas também parecia humano com uma espada gigante. Então a escuridão e o dragão logo perceberam que eram inimigos, onde parecia que eles já sabiam seu destino, que seria lutar um contra o outro até a morte. Sua batalha deixou o mundo próximo do fim. Milhões de pessoas morreram, continentes foram devastados. No final, o dragão venceu. Essa batalha se tornou uma lenda. E essa lenda foi sendo passada de geração em geração, e como toda lenda, ela sofreu diversas mudanças, conforme se passaram os anos, onde a verdadeira lenda foi se tornando esquecida. Após 400 anos do ocorrido no reino de Metallicana, o reino está sendo devastado brutalmente por um mago do exército das trevas, juntos de seus subordinados demônios. Eles seguem massacrando todos os soldados que dão a vida para proteger o reino. Com isso, a princesa tenta se esconder e pergunta quem são esses invasores. O sacerdote diz que parece que são seguidores de um falecido antigo mago das trevas chamado Dark Snyder. Em seguida temos um menino chamado Lucy e sua amiga Yoko, onde estão tentando se salvar do ataque. Yoko lembra que seu pai, que é um sacerdote, disse para ela uma vez sobre um encantamento secreto para libertar uma entidade muito poderosa, dizendo que essa entidade só poderia ser utilizada se ele estivesse ausente e se o reino estivesse sofrendo um ataque que não tivesse nenhuma outra saída. E ele diz que assim que esse encantamento for recitado, a segunda personalidade dentro do menino Lucy irá despertar. Ela pergunta o que é essa entidade, e ele diz que é a reencarnação de um antigo mago chamado Dark Snyder, como foi mencionado anteriormente. Ele também diz que para o encantamento funcionar, precisa de um beijo de uma virgem, e diz que com isso ela nunca poderia cometer atos com ninguém, porque senão não teria como ter o controle sobre ele se ela não for mais pura. E ela apenas diz que fudeu. Logo após o flashback, o invasor se aproxima. Então a princesa diz para Yoko que o pai dela mencionou também sobre aquela história do Lucy, que isso poderia ser usado para salvar o reino em uma situação de emergência igual está acontecendo no momento. Então todos pedem para ela e imploram para ela libertar a entidade. E ela se recusa porque fica com vergonha, ela não queria beijar o menininho. Nesse momento, o invasor atravessa a parede, os sacerdotes se ajoelham perante o invasor e se revelam ser traidores, achando que teriam a vida poupada, pois eles ajudaram o invasor a entrar, e você já sabe, o traidor foi de base. O cara não cumpriu o que falou e o massacre começa. Perto da morte, ela decide que não tem escolha e acaba beijando o garoto, liberando então o Dark Snyder. Então, após despertar, ele começa a procurar pelo cara que selou ele no corpo desse garotinho, que é o pai da Yoko. Ele começa a xingar e falar que vai matar o cara, e diz que depois vai dominar o mundo, massacrando todos que se opuserem a ele. Yoko pergunta se ele é mesmo Lucy, e ele diz que sim, que as memórias foram mescladas. Ele diz que é muito grato a ela e é a única pessoa que ele se importa. Ele é completamente do mal, porém menos com ela. Um dos sacerdotes diz que ele é o responsável por uma antiga guerra de 15 anos atrás, e antes de morrer usou uma magia de reencarnação. Após isso, o sacerdote mandou ele se livrar dos invasores, mas ele começa a rir e diz que não, pega Yoko no colo e se prepara para poder dar no pé. E ele diz para Yoko que vai salvar somente ela, mas o resto pode apodrecer ali e morrer da forma mais lenta e dolorosa possível, porque ele não tá nem aí. Mas antes dele pegar e meter o pé com ela, os invasores começam a atacar ele, e ele fica muito puto e começa a matar todos com a maior facilidade. Ele começa a xingar o líder dos invasores, porque ele petrificou ele, e depois ficou batendo nele e acabou arranhando a cara dele. Ele fica extremamente bolado, porque ele vê aquele cara com uma insignificância absurda. Então ele decide que vai queimar o cara vivo. Enquanto o cara implora pela vida, ele apenas ri e taca fogo no maluco. Enquanto todos ficam felizes e a princesa vai agradecer, ele apenas ignora todos e começa a zoar a Yoko, querendo algum tipo de agradecimento por ter salvado a vida dela. Então ela pede obrigado a ele e pede pra ele voltar ao normal, porque tá estranho ele andando pelado por aí, realmente, mano, andando pelado. Mas enquanto ela fala, ele sai andando dizendo que tem umas coisas para fazer. Ela pergunta o que é, ele diz que precisa matar o pai dela, que selou ele
ele nesse corpo, depois dominar o mundo e causar uma guerra só de zoas. Depois ele diz que vai matar todos, mas ele diz também que só vai proteger ela, e começa a agarrar ela. Ela pergunta se ele gosta dela, ele diz que não gosta, ele diz que na verdade ele odeia ela, porque ela fica dando ordens a ele. Então ele dá um beijo nela, mano, só que nisso ele moscou, porque ativou a reversão do feitiço. Ele voltou à personalidade de criança. Ela pergunta pro Lucy se ele se lembra de algo, e ele diz que continua no próximo episódio. Se inscreve no canal e deixa o like aí, meu mano, já que você assistiu até aqui, comenta aí pra eu continuar, tamo junto e valeu!